Mateus 8 nos mergulha em um cenário de milagres e manifestações sobrenaturais de poder e compaixão. Neste capítulo, Jesus estende sua mão não apenas para curar os doentes, mas também para quebrar barreiras sociais, culturais e religiosas, tocando os intocáveis, acolhendo os estrangeiros e respondendo à fé onde menos se esperava. Ele revela que o reino de Deus está à disposição de todos, desde o leproso marginalizado até o centurião romano, oferecendo não apenas cura física, mas a promessa de salvação e esperança. Mateus 8 é uma convocação ao deslumbramento diante da autoridade de Jesus sobre a doença, a natureza e até os demônios, deixando claro que seu poder não conhece limites. É um convite para experimentar esse mesmo toque transformador em nossa própria vida, colocando nossa fé em ação. 2. Texto completo, Mateus 8. A cura de um leproso. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. 3. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém. Vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. A fé do centurião. 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Hoje respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. 13. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o servo foi curado. Jesus cura muitos. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Ele tocou na mão dela e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-lo. 16. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoninhados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. 17. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. O custo de seguir Jesus. 18. Vendo Jesus a multidão ao seu redor, deu ordens para que passassem para o outro lado do mar. Diz então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. 21. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. 22. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus acalma a tempestade. Depois de entrar no barco, seus discípulos o seguiram. 24. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. 25. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! 26. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus expulsa demônios. 28. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoninhados vindos dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. 32. Ele lhes disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. 33. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoninhados.
30. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. 3. Local. Destinatário e profecias citadas. Local. O capítulo 8 ocorre em várias localidades. Jesus desce do monte, onde havia proferido o Sermão do Monte, depois realiza milagres em Cafarnaum e nas proximidades do Mar da Galileia, atravessando até a região dos Gadarenos. Destinatário. Este capítulo é direcionado principalmente aos discípulos de Jesus, mas também envolve interações com gentios, como o centurião romano, e com as multidões que o seguiam. Profecias citadas. O versículo 17 faz referência à profecia de Isaías 53:4, que fala sobre o Messias carregando as enfermidades e sofrimentos da humanidade, uma clara conexão entre os milagres de cura de Jesus e seu papel redentor. 4. Explicação expositiva. A cura do leproso. A cura de um leproso marca o início de Mateus 8. Lepra era uma doença que tornava a pessoa impura e marginalizada da sociedade. Ao tocar o leproso, Jesus não apenas demonstra sua compaixão, mas também desafia as normas sociais e religiosas que isolavam essas pessoas. O toque de Jesus purifica e restaura, simbolizando o poder de Deus de alcançar aqueles considerados irremediáveis. Jesus, ao mandar o homem ir ao sacerdote, está cumprindo a lei de Moisés, Levítico 14, mas também o chama ao testemunho. A fé do centurião. O encontro de Jesus com o centurião romano é um dos momentos mais marcantes sobre a fé em todo o Evangelho. Este oficial gentio expressa uma fé profunda na autoridade de Jesus, acreditando que uma simples palavra seria suficiente para curar seu servo à distância. Jesus, surpreso, elogia sua fé, que supera a de muitos israelitas. Este episódio sublinha a universalidade do reino de Deus, onde a fé genuína é o critério de inclusão, e não a etnia ou status religioso. Jesus também profetiza sobre a inclusão de gentios no reino, enquanto muitos judeus que não crerem serão excluídos. Jesus cura muitos. A cura da sogra de Pedro e de muitos outros doentes à noite mostra o poder e a compaixão contínuos de Jesus. Sua autoridade sobre doenças físicas e possessões demoníacas é total. E este evento é apresentado como o cumprimento da profecia de Isaías 53:4, que fala do Messias como aquele que carrega as dores e enfermidades de seu povo. O custo de seguir Jesus. Jesus confronta dois potenciais seguidores com a realidade do discipulado. O mestre da lei é advertido sobre as dificuldades da vida com Jesus, que não promete conforto material. O outro, que deseja sepultar seu pai, é chamado a priorizar o reino acima das convenções sociais e familiares. Este trecho ressalta o custo do discipulado e o chamado radical de Jesus, que exige uma entrega total e a prontidão para seguir, mesmo diante de sacrifícios pessoais. A calma na tempestade. Vô 23:27. Nesta passagem, Jesus revela sua autoridade sobre a natureza ao acalmar uma violenta tempestade. Os discípulos clamam por salvação e Jesus responde questionando sua fé. Este milagre demonstra o controle absoluto de Jesus sobre todas as circunstâncias da vida, reafirmando sua divindade. A pergunta dos discípulos, quem é este? Reflete o mistério e a revelação progressiva da verdadeira identidade de Jesus como o Filho de Deus. Os endemoniados gadarenos, Vô 34. Ao expulsar uma legião de demônios em Gadara, Jesus mostra sua autoridade não apenas sobre o mundo físico, mas também sobre o espiritual.